Fala pessoal, tudo pronto para a gente destrinchar esse conteúdo? Hoje o nosso foco absoluto é no material 22.8, falando do Decreto Estadual 10.086 de 2022, que é a regra do jogo da nova Lei de Licitações aí no Paraná. Mais especificamente, a gente vai bater forte no título 2, indo do capítulo 4 até o 6. Para quem está na pegada de concursos públicos, essa análise aqui vale ouro. A ideia não é ficar lendo artigo de lei de forma robótica, tá? A gente vai transformar aquele texto pesado em conceitos bem visuais e diretos para garantir os pontos na prova. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho. A gente passa por uma visão geral desse título 2, entra no termo de referência para serviços, entende o tal do instrumento de medição de resultados, dá uma olhada nos contratos de bens e serviços, destrincha a matriz de alocação de riscos e fecha com aqueles destaques clássicos que as bancas adoram cobrar. Então, começando pelo começo. Item 1. A nossa visão geral e como o decreto prepara esse terreno todo. O coração desse título 2 se resume em uma palavra: planejamento. A lei estadual manda um recado claríssimo de que a administração não pode simplesmente acordar e sair contratando no impulso. Funciona como a planta baixa de uma obra, sabe? Antes de comprometer um único centavo de dinheiro público, tem que ter estudo técnico preliminar e termo de referência aprovados e alinhados com o planejamento estratégico. E olha a pegadinha clássica aqui. Isso vale inclusive para as contratações diretas. Dispensa, inexigibilidade, não escapa ninguém da regra do planejamento. Passando para o nosso ponto 2, a gente entra no capítulo 5 para falar sobre o termo de referência, o famoso TR, voltado para os serviços. O artigo 391 traz uma listinha que tem que estar na ponta da língua. Um TR para serviços não aceita copiar e colar genérico, tem que começar justificando por que aquele serviço é necessário de verdade. Depois, tem que desenhar direitinho a metodologia e a rotina de execução. E tem um ponto aqui que é a cara das questões de prova. A lei traz regras bem excepcionais para quando a mão de obra precisa ter dedicação exclusiva fora das dependências do órgão. Além disso, as métricas de medição precisam estar super claras e, lógico, a estimativa do que isso vai custar por mês e no total para o Estado. Agora pausa tudo e foca nisso aqui. É um alerta gigantesco de prova. Tem uma vedação expressa no decreto que diz o seguinte: a administração estadual não pode, de jeito nenhum, terceirizar um serviço se a SEAP, que é a Secretaria de Administração, atestar que já existe um cargo público para fazer exatamente aquilo. Se a banca disser que dá para terceirizar, mesmo tendo cargo correspondente lá na administração direta ou autártica, é mentira, pode marcar errado sem medo. Vamos para o nosso tópico 3, o IMR, ou Instrumento de Medição de Resultados. Imagina a seguinte situação. A empresa contratada só bate o ponto, mas não entrega o serviço direito. Antigamente isso era uma dor de cabeça, mas o IMR do artigo 418 veio para resolver isso. Ele é um critério objetivo que vincula o que a empresa vai receber com o resultado real que ela entregou em qualidade e quantidade. Entregou menos ou com qualidade ruim, o pagamento vai ser ajustado. E um detalhezinho de ouro: o decreto pede que esse controle seja feito preferencialmente por sistema informatizado. Fica de olho nessa palavra preferencialmente, porque o examinador adora trocar por obrigatoriamente para confundir a gente. Mas na prática, como é que se monta um IMR válido? O artigo 419 dá o passo a passo lógico. Primeiro de tudo, não dá para criar indicador do nada. Tem que definir com muita clareza o serviço e o resultado esperado lá no começo. Depois, a gente separa o que é atividade crítica, fundamental, do que é secundário. E por último, a parte mais sensível para o contrato: já deixar estipulado de antemão as faixas de ajuste de pagamento e as possíveis sanções em caso de falha. A regra do jogo tem que estar amarrada. Entrando agora no nosso ponto 4, contratos de bens e serviços, no capítulo 6. O decreto paranaense espelha uma classificação bem clássica do direito administrativo. Basicamente, os serviços são divididos em duas grandes caixas: os não continuados, que são aqueles pontuais, com começo, meio e fim bem definidos, e os continuados, que são aqueles que, se o Estado parar de contratar, a máquina pública trava. E dentro desses continuados, a gente tem aquela subdivisão fundamental: com ou sem dedicação exclusiva da mão de obra. Ter essa taxonomia desenhada na cabeça ajuda demais na hora de resolver as questões de múltipla escolha. Agora uma reflexão rápida para ativar a memória ativa. Se uma empresa terceirizada de limpeza não paga os funcionários dela, ou causa um baita prejuízo a um terceiro durante o serviço, a administração pública tem que abrir o cofre e assumir essa bronca automaticamente? O que as bancas costumam dizer sobre isso? A resposta direto do texto legal é um sonoro não. A administração não responde por esses rolos trabalhistas ou danos causados pelo contratado a terceiros. Só que prestem muita atenção nisso. A primeira frase do artigo traz a exceção de ouro: excetuada a hipótese de previsão distinta em matriz de alocação de riscos.
Ou seja, a regra é não responder, mas a matriz de riscos pode modular isso. É exatamente aqui que o elaborador da prova tenta te enganar dizendo que a irresponsabilidade do Estado é absoluta em 100% dos casos. Fiquem ligados. E já que tocamos no assunto, vamos direto para o nosso ponto 5, a famosa matriz de alocação de riscos, lá na seção 10. Pensa nessa matriz como uma distribuição oficial de quem assume qual problema se as coisas saírem do trilho. Os riscos podem ser jogados para o setor público, para o setor privado ou podem ser compartilhados. Mas anota essa regra-chave do artigo 429. Se existe um risco que o mercado de seguros oferece cobertura, o decreto manda jogar isso preferencialmente para o colo do contratado. Essa é uma diretriz fantástica que protege o orçamento estatal e é um conceito extremamente cobrado. Assinar essa matriz tem consequências bem severas. Quando a empresa topa assumir um risco, ela está basicamente renunciando ao direito de pedir aquele famoso reequilíbrio econômico-financeiro lá na frente, se o risco acontecer. É o trato. Mas a legislação, sendo legislação, traz duas exceções que valem ouro para a prova. Não existe essa renúncia se o problema for causado por uma alteração unilateral imposta pela própria administração ou se o governo inventar uma lei nova mudando os impostos diretos que o contratado tem que pagar. Dominar essas duas exceções é colocar um pé dentro da aprovação. Para fechar com tudo, chegamos no ponto 6. Destaques para a prova. Nossa revisão final. A gente sabe que banca examinadora tem um fascínio por números, né? O limite que vocês precisam gravar aqui é 10%. Segundo o decreto, se der algum problema porque o projeto original tinha falhas ou omissões, a alteração no valor do contrato não pode de jeito nenhum ultrapassar 10% do valor total inicial. Isso é um teto de segurança para o Estado não ficar refém de aditivos absurdos porque o projeto foi mal feito. Cravou 10%? Guardem esse número. Outro conceito âncora muito poderoso aborde os regimes de execução mais avançados. Na contratação integrada, a grande sacada é que a administração não faz o projeto básico, ela entrega só um anteprojeto e pronto. É o parceiro privado quem tem que desenvolver o projeto básico, o executivo e entregar a obra. É uma transferência massiva de responsabilidade técnica que reflete direto lá na nossa matriz de riscos que acabamos de ver. E para a gente encerrar esse material explicativo, deixa essa provocação final. Se um risco gigante foi formalmente alocado para o parceiro privado na matriz, e esse cenário catastrófico realmente acontece, será que a administração deve intervir e reequilibrar por pena, ou o peso do que está escrito no contrato é absoluto? Compreender a rigidez dessas fronteiras e aquelas raras exceções que vimos é o que separa um candidato mediano de um verdadeiro especialista preparado para gabaritar. Fica a reflexão, um grande abraço, bons estudos e até a próxima!